Série A Crise Mundial Predita, Parte 40. Jesus orou por nós e orou para que fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Que união é esta? Então, amando-o e permanecendo nele, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Deus é a fonte de vida, luz e alegria para todo o universo. E onde quer que a vida de Deus exista no coração dos homens, fluirá para outros em amor e bênçãos. A alegria do nosso Salvador estava na elevação e redenção dos homens caídos. Por isso, não considerou preciosa a sua própria vida, mas suportou a cruz, desprezando a vergonha. Quando o amor de Cristo está entesourado no coração, ele, como um doce perfume, não pode ficar escondido. O amor de Jesus manifestar-se-á no desejo de trabalhar como ele trabalhou, para a bênção e elevação da humanidade. Levará amor, ternura e simpatia para todas as criaturas sob os cuidados do nosso Pai Celestial. Assim, aqueles que são participantes da graça de Cristo estarão prontos a fazer qualquer sacrifício para que outros, por quem ele morreu, possam participar do dom celestial. Farão tudo o que puderem para tornarem o mundo melhor pela sua permanência nele. Esse espírito é a consequência de uma alma realmente convertida. Assim que alguém se chega a Cristo, nasce no seu coração o desejo de contar a outros quão precioso amigo encontrou em Jesus. Se temos provado e visto que o Senhor é bom, teremos alguma coisa para contar. Procuraremos apresentar-lhes os atrativos de Cristo e as realidades invisíveis do mundo por vir. Haverá um desejo intenso de seguir o caminho que Jesus trilhou. Esse esforço para abençoar outros reverterá em bênçãos sobre nós mesmos. Aqueles que assim se tornam participantes no serviço de amor são trazidos para mais perto do seu Criador. O espírito de abnegado labor em favor de outros proporciona ao caráter profundidade, firmeza e amabilidade cristã e dá paz e felicidade ao seu possuidor. A força desenvolve-se pelo exercício. Não necessitamos ir aos países pagãos, ou mesmo deixar o estreito círculo do lar, se é ali que está o nosso dever, a fim de trabalhar para Cristo. Com um espírito amoroso, podemos cumprir os deveres mais humildes da vida como ao Senhor. Colossenses 3:23. Se o amor de Deus habita no coração, será manifestado na vida. Não deveis esperar por grandes oportunidades ou habilidades extraordinárias antes de começardes a trabalhar para Deus. Os mais humildes e os mais pobres dos discípulos de Jesus podem ser uma bênção para outros. Muitos são os meios pelos quais Deus está a procurar revelar-se a nós e levar-nos à comunhão com Ele. A natureza fala incessantemente aos nossos sentidos. As obras criadas de Deus ensinar-nos-ão preciosas lições de obediência e confiança. Nenhuma lágrima é derramada sem que Ele a note. Não há sorriso que Ele não perceba. Se tão somente crêssemos nisso, plenamente, desvanecer-se-iam todas as ansiedades inúteis. A nossa vida não estaria tão cheia de desapontamentos como agora, pois todas as coisas, fossem grandes ou pequenas, seriam deixadas nas mãos de Deus. Deus fala-nos por meio das suas operações providenciais e por meio da influência do seu Espírito sobre o coração. Deus fala-nos na sua palavra. Temos aqui nas linhas mais claras a revelação do seu caráter, do seu trato com os homens e da grande obra da redenção. Enchei completamente o coração com as palavras de Deus. São a água viva que sacia a vossa sede ardente,
são o pão vivo que desceu do céu. O tema da redenção é um tema que os anjos desejam penetrar. Será a ciência e o canto dos remidos através dos séculos sem fim da eternidade. Não é ele digno de cuidadosa reflexão e estudo agora? Haverá na nossa alma uma fome e sede de tornar-nos semelhantes àquele a quem adoramos. A Bíblia não foi escrita apenas para os eruditos, pelo contrário, destina-se às pessoas comuns. As grandes verdades necessárias para a salvação são apresentadas tão claras como o meio-dia. Não há nada melhor para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Não se tira senão pouco proveito de uma leitura apressada das Escrituras. Uma passagem estudada até que o seu significado nos pareça claro e evidente, a sua relação com o plano da salvação é de mais valor do que o estudo de muitos capítulos, sem termos em vista um propósito definido e sem obtermos nenhuma instrução positiva. Conservai a vossa Bíblia sempre convosco. Quando tiverdes oportunidade, lede-a e fixai os textos na memória. Não podemos obter sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhado de oração. A Bíblia nunca deve ser estudada sem oração. Antes de abrirmos as suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e será dada. Os anjos do mundo da luz estarão com aqueles que, com humildade de coração, buscam a guia divina. Quanto deve Deus amar a raça humana, pois além de dar o seu Filho para morrer por ela, ainda incumbe o seu Espírito de ser o mestre e o constante guia do homem. Através da natureza e da revelação, através da sua providência e pela influência do seu Espírito, Deus fala conosco. Mas isso não é suficiente. Necessitamos também abrir-lhe o nosso coração. Para comungar com Deus, é preciso ter alguma coisa a dizer-lhe acerca da nossa vida. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que isso seja necessário a fim de mostrar a Deus o que nós somos, mas para capacitar-nos a recebê-lo. A oração não traz Deus até nós, mas eleva-nos a Ele. Vinde a mim cansados e alívio vos darei. É a doce voz de Cristo que ao ser opresso vem. De amor, de graça e bênção nos fala em tons de paz.